Olá, o Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 6ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício de uma justiça cada vez melhor. O nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Manuel Ornelas de Almeida, 78 anos e nascido no município de Guiratinga. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1978 e até 1981 atuou como advogado. Em 1983 foi aprovado no concurso para juiz. Em 2000 foi nomeado desembargador. Já no Tribunal de Justiça foi membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral, sendo designado para apreciar os processos de propaganda eleitoral nas eleições federais de 2002. Também foi presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, presidente da Comissão de Elaboração da Constituição e Regulamento Geral. Ocupou ainda o cargo de corregedor-geral no biênio 2009-2011. Aposentou-se em 2013. Seja muito bem-vindo, desembargador Ornelas. Obrigado. Estou aí, é um prazer muito grande, né? A posição de destaque para mim e de muita lembrança, muita saudade de todo esse ambiente nosso aí. Estou aí à disposição. Ok, está conosco aqui também o desembargador, diretor-geral da ESMAGES, Marcos Machado. Como vai, desembargador? Boa tarde, eu quero também saudar toda a nossa equipe da Coordenadoria de Comunicação e TI, que nos proporciona a possibilidade da 6ª edição, e juntamente com a colega Helena Maria, receber com muito prazer e, eu diria, com muita alegria, o desembargador Manuel Ornelas. Nós temos aí inúmeras histórias juntos, né? Eu desde estudante, e além do currículo, Fernanda, que você já leu, já demonstra a grande experiência que teve, o desembargador Manuel Ornelas tem duas características, dois atributos que o marcaram. Primeiro, a coragem dele, né? E esta coragem na decisão. Então, ele era um juiz que decidia corajosamente. Além de ser extremamente produtivo, não conheci na biografia dele o momento que ele se deu por impedido, por suspeito, que ele declinou, né? Seja bem-vindo, desembargador Manuel Ornelas. Obrigado. Ok, está conosco aqui também a desembargadora, vice-diretora da ESMAGES, Helena Maria Bezerra Ramos, que nos acompanha também. Como vai, desembargadora? Bem, Fernanda, mais uma vez estamos aqui, como desembargador Marcos. Eu também parabenizo toda a equipe, né, pelo apoio, pelo trabalho, né, a realização deste programa, vocês estão de parabéns. E agradeço muitíssimo ao desembargador Marcos por me dar essa oportunidade, né, de conversar, resgatar a memória do Poder Judiciário, que é uma coisa que me preocupa muito, eu gosto muito de história, e se eu não fosse juiz, acho que eu seria historiadora. De qualquer forma, eu fico mais feliz ainda de encontrar um colega que convivi, não só como colega, ele era juiz e diretor do foro da comarca. Aliás, foi muitos anos diretor do foro. Posse. Me deu posse, foi quem me deu posse, isso mesmo. Seja bem-vindo, desembargador Ornelas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos ter uma boa conversa hoje. Vamos falar de justiça, que é o que nós gostamos, não é mesmo? Muito obrigado. Vamos lá então, desembargador Ornelas, vamos começar o programa. Relembrando quando o senhor se tornou magistrado, né? Como era ser juiz no interior do estado? Perfeitamente, Fernanda, né? Eu, evidentemente, agradeço todas essas considerações do desembargador Marcos. Eu praticamente conheci criança, né? Quando seu pai entrou para a magistratura, eu era advogado, e as minhas filhas foram praticamente criadas juntas, e depois você se tornou esse monumento jurídico que nós temos aí hoje. Senhor. Então, a desembargadora Helena, pela mesma forma também, como ela mesma acabou de falar, eu tive a honra de ser diretor do Fórum da Posse para ela quando ela chegou aqui na capital. Conheço ela, conheço o marido dela, o pai do marido dela, Paulo, esse povo todo, e, de certa forma, a satisfação que a gente tem é muito grande, e o agradecimento por todas essas considerações que vocês fizeram sobre mim também é um registro eterno na minha vida.
A gente é de uma família tradicional da Bahia, mas de garimpo, pessoal pobre, que vieram em 1940, corrido da seca, para Mato Grosso. E a minha mãe veio no meio, demorou 3 anos para chegar em Mato Grosso, nessa região aqui do Garça, de Guiratinga, da minha cidade, como disse a Fernanda aí. E ali que eu nasci, nesse ambiente, ali não tinha razão nenhuma para ir. Aquela dificuldade de vida, beira de rio e tal, eu consegui ir estudando e trabalhando, estudando e trabalhando. Aí depois, chegar uma oportunidade, eu encontrei um pai de adotivo na época, o seu Nego Amâncio, que tinha uma empresa de transporte, o único patrão da minha vida, a única pessoa que me deu condição de estudar e escolher depois direito e chegar a ser advogado. Eu, quando fiz vestibular, naquele tempo eram 2 opções. A primeira opção que eu fiz para fazer vestibular foi ciência contábil, porque era a área que eu atuava. E isso, passei para direito e comecei. Iniciei já no meio de uma sociedade que era amiga e estava na área jurídica. Meu primeiro professor foi o desembargador João Antônio Neto, ele dizia para mim, eu sou seu professor desde o século passado. Foi professor no primário, foi professor em Guiratinga, em Rondonópolis, no ginásio, foi professor na Universidade Federal e foi professor no meu concurso, no concurso para juiz, ele que fez. Então, isso aí me deu essa oportunidade de, na vida, gostar da área do direito. Conheci Silva Freire, era meu amigo, né? Um grande amigo na época, e tantos outros. O Ministério Público me ajudou muito. Eu iniciei dentro do Ministério Público, era auxiliar de Lorival, Hermas, todos os professores. Aí eu criei esse gosto pelo direito até chegar a ser advogado. E advogado, evidentemente, no meio de todos, um daqui, desembargador Odiles, professor Luiz Vidal, esse povo todo no meio dessa turma, eu resolvi fazer concurso para magistratura. E fui feliz, tanto na época em que era advogado, como depois que entrei na magistratura, e daqui para frente é que nós podemos registrar alguma coisa que possa ficar para o futuro. Eu, quando fiz o concurso, nós tínhamos o quê? 15 comarcas, me parece que 28 juízes, contando os tribunais, eram 11 desembargadores e 18 juízes, e 10 nas comarcas. Então, nós só tínhamos 4 comarcas para ser preenchidas. Nortelândia, Mirassol do Oeste, Nortelândia, Mirassol do Oeste, Tangará e São Pedro do Araguaia. São Pedro do Araguaia é uma comarca criada já há 2 anos, quase 1 ano e pouco, sem juiz, para São Félix do Araguaia, 1.200 quilômetros de Cuiabá, daqui lá, 80 quilômetros de asfalto, só daqui até no São Vicente. Você, de Nova Chavantina a Barra do Garça, era 150 quilômetros, você gastava um dia batendo na estrada para poder chegar. Avião não tinha, como não tem até hoje. Então, daí eu saí, fui para São Pedro do Araguaia. Aí daqui consegui com o doutor Zadir um avião, que eles tinham uns processos lá em casa, foram me levar. Quando eu cheguei lá, eu era da região, mas eu não conhecia ainda São Pedro do Araguaia, ia até Barra do Garça, via aquele lugar muito bonito e tal, mas não tinha nada, absolutamente nada. Energia, 4 horas de tarde, 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Telefone, que eu levei um rádio de lá, eu falava no rádio aqui num restaurante do amigo meu para poder mandar recado. E eu vi aquilo ali tudo, tomei posse. À noite, foi um grupo comigo, Edson Olhado, parece que o desembargador Paulo Lessa na época, eu abri a boca no choro, chorei que você nem imagina. Acostumado em Cuiabá, um belo escritório de advocacia. Morar ali, suportar tudo aquilo. No outro dia eu vim embora. Falei, mas eu vou voltar para lá, e fui. E me dei bem, né? Os processos eram lá. 1.300 processos, Tarabini, que era juiz em Barra do Garça, quando criou a comarca de São Pedro do Araguaia, ele fez um monte. Já que é tudo sair, né? Vocês vão mandar tudo para São Pedro. Quer dizer, o jeito que o senhor vai falar, mandou um caminhão, despejou lá dentro do fórum. O fórum era a casa do bispo que tomaram dele, não sei porquê, e fizeram o fórum lá.
6 funcionários doados pelo município, o município botou lá, mas indicado pelo saudoso meu amigo, morreu já, deputado Ricardo Correia. Então, quem tinha lá? Não sabia nem escrever. E eu não era tão bem assim, embora conhecia essa, mas não tinha muita familiarização com a ordem ali do processo no cartório. Fui buscar um escrivão, o Tadeu me arrumou, escrivão na Barra, mas era um avião esse cara. Eu levei para lá, logo ele começou a mostrar as unhas, mas já deixou mais ou menos arrumado. Fiquei 2 anos nessa comarca, uma das mais difíceis do Mato Grosso. Era do tamanho do Brasil, a comarca, né? Como eram as nossas antigamente. Cuiabá, antigamente, o nortão todinho, você para cumprir uma carta precatória lá em Sinop, era o maior absurdo do mundo. Então, lá também, essa comarca ia... Eu até arrolei aí quais eram as cidades: Água Boa, Canarana, Vila Rica, São Félix do Araguaia, Luciara, tudo, povo tudo bravo. Um troço muito grande. Eu fiquei 2 anos em São Félix do Araguaia, vim aqui 2 vezes, entendeu? Então, eu descobri em mim um juiz que devia ser conforme, não com tanta ênfase, como disse o desembargador Marcos, um pouco corajoso. Primeiro, o país de São Félix não era. Já Paulo Leste tinha sido nomeado, não foi, não tomou posse. Realino foi nomeado, não tomou posse. E tem mais um outro também. Eu fui o 4º juiz por falar. Então, eu sei, o juiz tem que ter, primeiro, coragem para despachar. E depois, uma coisa, não fazer da sua sentença a 8ª maravilha do mundo. A minha sentença nunca foi a 8ª maravilha do mundo. Se o cara chegava e dava, eu já disse para o cara, olha, a minha sentença é essa, recorre para o tribunal, se precisar eu até te ajudo. Lá tem mais 3, quem sabe, eu não sou dono de nada. Então, eu sempre levei esse caminho para ser juiz. E isso às vezes é bom, às vezes é ruim, porque causa muito incômodo esse tipo de comportamento para a gente. Às vezes não é bem entendido. E a magistratura que a gente vê, principalmente hoje, ela é bem diferente daquela minha, do meu tempo. No meu tempo, você pegava, você aplicava a lei, por quê? Porque o legislador manipulava o fato e trazia a lei. Hoje em dia, não somos nós aqui, nós somos muito melhores. Mas no próprio Supremo, o que você vê lá? O juiz pega a lei, manipula a lei e faz um fato. É isso que está acontecendo. Entendeu? Então, isso aí, os ensinos na faculdade são diferentes, os concursos são tudo diferentes, a mesclagem, a maneira de progredir dentro, né? O Silva Freire foi muito meu amigo na época, ele era advogado, costumava fazer júri, eu acompanhava ele. Ele dizia assim, Manuel, juiz tem que ser do local, isso faz parte. Ele é que conhece. Você não pode pegar uma pessoa daqui para ser juiz lá em Pernambuco, lá tem outros costumes, até ele se adaptar demora. E isso ninguém leva em consideração. Aqui, nós que somos daqui, por exemplo, eu que conheci Cuiabá com 50 mil habitantes, né? Cuiabá com 50 mil habitantes, só tinha aqui o centrinho, o primeiro prédio de Cuiabá, acima do Palácio do Governo de 70, eu vim construir, que foi o Maria Joaquina, e transportei todo o material ali, porque o Filogônio, que era dono do prédio, ia comprar em São Paulo e eu fazia o transporte, eu trabalhava. Então, é muito mais fácil você ter o conhecimento para julgar do que você de uma pessoa que você não conhece. Nesse ponto, ele tinha razão. Mas, de São Félix do Araguaia, eu acho que seria um exemplo, pelo menos em termos de provimento de comarca, para ficar registrado. Ok. Vamos lá, então, desembargador Marcos, por favor, a sua primeira pergunta. O senhor teve uma atuação muito forte, em primeiro grau, na área civil. Inclusive, em Barra do Garças, né, quantas discussões deste Araguaia, né, possessória, direito de propriedade, litígios de vizinhança, os conflitos urbanos, mas quando no tribunal exerceu praticamente uma carreira na área criminal. Né? E eu gostaria de entender essa ambivalência ou, na verdade, essa opção, né? Porque o senhor poderia, como
houve a movimentação, ter ido também para o civil. Isso foi uma opção? O senhor realmente viu mais afinidade na área criminal? Qual é a experiência que o senhor tira dessas duas atuações tão fortes em ambas as áreas processuais, civil e criminal? O direito civil eu fazia porque fazia parte do escritório. Fui para a magistratura, aí fazia civil e crime. Em São Pedro do Araguaia, por exemplo, eu vou contar já esse fato. Logo que eu cheguei lá, tinha os processos civis e os processos crime. Então, eu estava sempre entre os dois. Um dos crimes mais importantes que teve na região foi o crime dos prefeitos. O prefeito Liton, José Liton, que tinha acabado de assumir o município de Luciara, tinha uma rixa contra o seu irmão de criação, Sebastião Sanfoneiro, que eles chamavam lá, Sebastiãozinho, por quê? Um era de uma política e outro de outra. Então, cada um vinha aqui e acertava uma coisa com os políticos daqui. E aquilo criou um atrito entre eles. Já haviam 2 entreveiros. Uma vez, numa passagem lá, disparou uma arma lá contra um, pintou ele todinho de chumbo, mas não aconteceu nada. Outra vez invadiram a Câmara Municipal de Luciana, todo tiroteio um tempo todo lá. E um dia eu fui fazer uma audiência, tinha ido lá em São Félix, Guiomar, desembargador Guiomar, que era promotor em Barra do Garças, e o doutor Diocles, que era o juiz eleitoral de Água Boa. Eles foram e posaram lá, foram em Água Boa fazer eleitor, foram posar lá em São Félix. No outro dia tinha uma audiência exatamente num desses crimes que havia acontecido, num desses 2 delitos, não sei qual deles. Então tinha uma audiência para mim, queriam encontrar os 2 aqui, os 2 prefeitos, o ex, que já tem a rixa, e o outro. Aí, eu de manhã, o Diocles ia sair de avião, a audiência era 9 horas. Eu peguei o Diocles mais o Guiomar para levar no aeroporto, chegou o prefeito, o Liton, apavorado, em cima de mim, doutor, olha, não vai dar certo essa audiência. Isso aqui, o senhor sabe porque o que vai? Então, papá, isso aí não dá, por isso essa audiência. Eu falei, Liton, eu vou suspender a audiência porque eu tenho um compromisso no aeroporto. Então você pode ir embora. Tá bom. Fui para o aeroporto, suspendi a audiência. Quando eu voltei, todo fora, daí a pouco veio a notícia. O que foi? O Liton acertou o Sebastião ali, matou ele, o filho e todo mundo. Uma morte fantástica, daqui a 36 quilômetros na estrada. Aí aquela tragédia, né? Eles realmente, os 2, um ia para Porto Alegre, outro para Luciana, ali vizinho. Cercados os 2 lá, o pau quebrou, houve esse crime horrível lá. E esse crime, depois ele teve preso, aí veio o desembargador Fernando, na época, né, que ia me mandar para casa para mim deixar ele preso e tal. Falei, não, desembargador, eu estou por aqui, que era tudo político, os crimes. Aí apareceu o secretário de Justiça, que era um desembargador Ita, né? Desembargador Ita, Ataí Bandeira, foi lá para decretar essa prisão, era crime político. Então, essa questão do crime sempre esteve comigo. E eu vim para Cuiabá, cheguei aqui e acabou. Realmente, eu fiquei quase 10 anos aqui só no civil, eu tive que aprimorar, mas meio que forçado. Como hoje aqui, por exemplo, no meu escritório, eu faço muito mais isso. Aí vou para o Tribunal de Justiça, chego lá, o que me apareceu? Uma Câmara Criminal, e não tinha como sair dali. Ninguém ia trocar. Era o desembargador Bechelmo, a presidente, o desembargador Bertin, né? Na época parece que era o Bitar que formava junto comigo. E eu entrei na Câmara Criminal e aquilo foi passando. Aí eu fui criando, acentuando mais a parte do direito penal, que é, como eu acabei de falar aqui, todo mundo acha que deve concordar, ele é mais sensível, você tem mais sensibilidade, mexe mais com a vida humana, com liberdade, com essas coisas. E terminei cedendo para o desembargador Marco Machado, no meu lugar lá, que hoje ele me representa lá, o desembargador Paulo da Cunha, né? Eu tive prazer de trabalhar 10 anos, o desembargador Paulo da Cunha. Ok, desembargadora Helena, sua vez, por favor. Desembargadora Nelas, vamos, já que o senhor está falando de criminal, vou fazer uma pergunta para o senhor. Vai. O senhor foi corregedor, né? Fui. E eu sei que o senhor implementou pela primeira vez no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, né, o mutirão carcerário, até foi tocada pela desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Ela era meu braço direito. Isso.
o porquê que o senhor tomou essa decisão de fazer esse mutirão? E o senhor acredita que os juízes devem fazer sempre esse mutirão? O corregedor deve incentivar a fazer esses mutirões? O senhor pode me falar um pouquinho disso para nós? Posso. Veja bem, no Tribunal de Justiça, eu assumi essa Câmara Criminal e depois peguei um biênio como corregedor. E o presidente do STJ e do Supremo era o ministro Gilmar Mendes. Ele que é o pai do mutirão carcerário. Então, ele incentivou isso aí. E, na época, o que nós fizemos? Eu fui um único corregedor, acho que até hoje não teve um que fizesse o que eu fiz. Eu visitei as 75, 76 comarcas. Eu e a minha equipe, o Carrara, a Cida, e os juízes comigo, todas as comarcas. Eu fui lá ver o que era. E esse mutirão carcerário era a recomendação do CNJ na época. Logo no começo, a Cida também, que era além de ela ser um monstro para trabalhar, entendeu? Ela tem uma percepção danada sobre isso e é muito humana. Então, em Rondonópolis, por exemplo, ela pegou uma criança dentro, que tinha nascido lá dentro, e aquilo ali não tinha como, se a renovar, tinha até morrido. Aqui, eu me lembro de um caso não sei se Calatangará, uma cidade que tem ali. Nós fomos lá para visitar o presídio nesse mutirão carcerário, está um cara sentado lá e gritando. Eu não fiz isso, tô. Aí eu brinquei, o cara chegou e falou, o senhor é juiz? Eu falei, não, meu filho, eu sou bandeirinha. O que o senhor quer? É isso, eu dou isso e isso. Eu falei, mas é verdade isso? Você está falando? Como é que eu vou fazer para saber se é verdade? Fui lá, puxei a ficha. Falei, traz a ficha. O que o cara falou estava escrito. Ele foi preso há 6 meses, lá em Sapezal, estava em Campo Novo, parecido isso aí. Estava ali há 6 meses para ser interrogado, estava esperando uma carta precatória de delegado, o juiz nem sabia disso. Por quê? Porque disse que estava com um grama de maconha, de droga. E constava tudo isso lá. Eu liguei para o juiz, esse juiz até saiu da magistratura já. Falei, olha, você tem esse peso? Aí tem. O que está acontecendo? É isso. Pois então o senhor está intimado. Agora vem aqui interrogar, ou então o senhor solte. Ele pegou, soltou. Então, se você vê o que acontece dentro dos presídios, isso eu estou contando uma história. E a gente constatou, foi muito. Então, o mutirão carcerário na corregedoria, ele, na época, e o ministro Gilmar Mendes também contou a história dele, só que ele estava preso com 11 anos, o lugar lá que ele conta. Ele é que nos incentivava a fazer isso. E nós abraçamos. Depois descobrimos também que, pelo regime carcerário, o Estado dava comida para 12 mil presos, nós só tínhamos 9 mil, 15 mil presos, só tinha 9 mil, quer dizer, aquele monte de marmita que era distribuída não era o que se usava lá, não era o que se consumia. Isso aí nós chegamos no mutirão carcerário a descobrir isso aí. Entendeu? Então, eu reputo uma providência quase que salutar, mas que o juiz tem que chegar junto com o preso, porque é a liberdade da pessoa que está em jogo, e liberdade do juiz, liberdade do preso, do bandido, do ladrão é a mesma, a vida de um é a mesma, o processo de nascimento, tanto faz para o mendigo, quem quer que seja, mulher, homem, presidente, eleitor, sei lá quem é, o processo é o mesmo, e o processo, o fim, é o mesmo. Se ninguém pegar um desses aí ali, termina morrendo, fedendo aí igual da vida. Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Eu acho que o juiz, em se tratando de pessoa presa, tem que dispensar uma assistência que vai além dos mutirões carcerários. Entendeu, doutora? Muito bem. Ok, desembargador, vamos falar agora do TRE, da época que o senhor era juiz eleitoral, né? O senhor já até antecipou para a gente aí que tem alguns casos que marcaram, né? Algumas experiências durante essa jornada no TRE. Conta para a gente aí, compartilha, por favor. Na Barra do Garça aconteceu um fato interessante. O juiz eleitoral era, isso em 1980,
87, 88, foi a eleição do Bezerra, Carlos Bezerra. Eu fui fazer a eleição lá porque o Walter Mendes, que era o juiz, não deu conta de modificar, trocar os títulos. Naquela época, aquele papelão amarelo, né, você preenchia e trocava o título saía na informática lá. Né, foi o lançamento. E a desembargadora Chalma era a presidente do tribunal. Ela ficou apavorada e me chamou. Manezinho, ela me chamava de Manezinho. Como chama até hoje, né? Não faz tempo que eu não vejo ela. Manezinho, você está aí na Barra, você vai ter que resolver um problema. E o juiz aí não dá conta. Ela está no meio de pouco. E eu falei, olha, desembargador, eu vou fazer o quê? O desembargador Marco Machado disse que eu não tenho medo. Vamos lá, eu tenho 1 mês e pouco. Eu tenho 1 mês e pouco para fazer isso aí. Para transformar todos os títulos. Aí fizemos. O tirão mexeu daqui, foi dali e tal, pá. Certinho. Dia da eleição, eu vou fazer a eleição. E os títulos eram assim. O título novo era feito no computador e eu observava o endereço para poder ajuntar as sessões, não botar eleitor longe. O que esse computador fez? Lá tinha Meruri, 3 ou 4 reservas indígenas, cada uma com uma urna eletrônica, uma urna lá. Todos tinham uma sessão eleitoral. O computador pegou, viu aqueles índios lá, não tem como, pá, tocou tudo em Barra do Garças. Juntou os índios, que era do Meruri, numa sessão que era comum, naquele endereço que eles deram ali, tudo dentro de Barra do Garças. No dia da eleição, quando nós estávamos de manhã, aquele só índio, só chavante lá dentro de Barra do Garças. São 3 aldeias que eles têm lá, né? São Marcos, não sei mais o quê. Acho que 4 ou 5 festas. Eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que vai o juiz nessa daí? Como é que eu vou manter esses índios aqui? Aquilo foi uma revolucionária, eu falei, não, tem a saída. Liguei para a desembargadora, chamei a desembargadora, vou corrigir com uma portaria do juiz eleitoral, mandar todo mundo votar lá em separado nessa região. Quem aparecer com o título, escolhe o voto separado, porque não é possível botar esses índios para vir votar aqui dentro de Barra do Garças. E fizemos, e deu certo. Só que teve um detalhe. Mas isso ia acontecer, né? O Murilo Domingues, que era o candidato dos índios, ficou com os votos tudo revelado. Todos os índios votaram no Murilo Domingues separados. Mas esse é pitoresco e precisa que o juiz tenha assim, no momento, uma presença de espírito capaz de resolver, porque ele não tinha outra saída. Esse, o caso de lá. Você quer que eu fale o nome da urna eletrônica? Por favor. Então, vai da urna eletrônica aqui em Cuiabá. Eu fui apurador parece que apurei aqui na Escola Industrial, apurei ali na Universidade Federal e num clube que tinha aqui. Quando lançaram as urnas eletrônicas, tinha um cartucho. Você enviava um cartucho, né, para poder colher os votos. Depois tirava o cartucho para revelar. E aquilo nós estamos com as apurações muito rápido. O problema era para ver com rapidez. Porque antes você ficava apurando uma eleição 6 meses, né? Ficava aquele negócio do Banco do Brasil e tal. Então, vamos embora. Chegou lá um dia, me chama a equipe lá, falou, olha, Tijucal tem 6 urnas que não tem como tirar o cartucho. Se tirar, tem que quebrar. Estamos deixando por último. Aquilo era Ivo, né? Ivo, não sei quando que está Ivo hoje. Falei, Ivo, e agora? Não tem jeito. No fim na hora de entregar o resultado, não tinha como. Falei, o que faz? Tem uma saída. Tem qual? Digita 3 sessões do lado e está resolvido o problema. Isso ocorreu quando iniciou a urna eletrônica. Tem gente dizendo hoje que a urna eletrônica, inclusive juiz, fazendo propaganda. Eu confio na urna eletrônica. Que é isso? Na urna eletrônica ninguém desconfia. Agora, de quem mexe nas urnas, e ela não vive sem ninguém mexer. Então, você vê o exemplo desde a formação da urna eletrônica. E hoje, o que o cara não dá? Hoje você dá um pique aqui, ele muda tudo. Não é bem assim. A reclamação do povo e os resultados que a gente vê assim, meio inesperado, já enseja, não sei qual é a providência, não sei se é fazer essa urna que querem fazer aí, né? Mas enseja uma modificação desse sistema.
Por favor, então, desembargador, pode fazer a sua próxima pergunta, viu? Desembargador Ornelas, eu gostaria de ter um testemunho de Vossa Excelência, pela experiência que teve, né, não só de promoções durante a carreira em primeiro grau, mas de acesso ao tribunal, e também por ter presenciado e participado das escolhas de desembargadores, em duas modalidades. A formação de listas, a partir de listas, né, e tríplices, na verdade, na magistratura envolvia a quinta parte, né, e a escolha nominal. E também da modalidade disciplinada pelo SNJ, que tem como pano de fundo critérios objetivos e evitar escolhas subjetivas. E, nesse contexto, o juiz recebe notas por variantes que tem durante a sua atividade e também por capacitações. Mas eu pessoalmente, já percebi, né, que há também distorções e é possível escolher, mesmo com esses critérios, este ou aquele juiz. É só um grupo de desembargadores avaliar, né, de forma, e há possibilidade que as notas variam, e não é só cursos ou só produtividade, tem conteúdo subjetivo, e agregar valores em notas, e essa soma de notas acaba, por questões de décimos, colocando A, B, C em primeiro lugar, que sabe-se que a maioria o desejava. Nesses dois critérios, o que o senhor tem a me dizer? O senhor tem uma posição crítica a respeito de um e de outro, favorável a qual e por quê? Esse sistema de nota para efeito de promoção foi o CNJ que inventou, né? Porque na Constituição é bem diferente a forma. Você não tem que estar dando nota igual dava aluno de colégio, não. Eu nunca gostei desse sistema de eu avaliar por nota uma determinada conduta ou a capacidade de alguém. É lógico que eu não tenho a fórmula. Se eu tivesse a fórmula, eu seria o homem mais... talvez até um Bill Gates na área. Ninguém tem, nós não temos uma forma correta, mas esse que o CNJ inventou, eu, desde a época, inclusive, quando eu fui votar pela primeira vez aí dando nota, eu não votei. Eu dei pelo conhecimento que eu tinha, porque todo juiz, quando ele começa a carreira, ele é visto por todos os outros juízes, por todos os desembargadores. Todo mundo conhece, que a desembargadora Helena, você, desembargador Marcos. Cada juiz que existe aqui, você acompanha ele, você sabe mais ou menos quem é. E na hora que você vai dar a nota, não é por aqueles itens que estão lá que você vai dar. Eu, por exemplo, acho difícil dar nota por item, por isso, por aquilo. Eu prefiro dar nota, eu prefiro promover por merecimento com os critérios que a Constituição manda. Ora, quem é fulano, qual é o comportamento dele? Eu ainda penso e acho, tenho quase certeza que esse critério de escolha tem que se mexer. Não pode ficar por esse sistema aí. O outro sistema que Vossa Excelência me mencionou, e parece que é o que eu falei que seria, no meu ponto de vista, a melhor forma de se promover o juiz ou remover o caso. Eu penso assim, desembargador. Ok, vamos seguir então. Desembargadora Helena, por favor, a sua pergunta. Desembargadora Ornelas, o senhor mesmo comentou aí, né, já era também do meu conhecimento, que quando corregedor, o senhor foi em todas as comarcas do estado de Mato Grosso. São 79 comarcas. Isso, para mim, só de ter ido a cada uma delas, para mim já é um recorde, né? Porque leva tempo a correção e são muito longe uma da outra. Tem outras atividades que o corregedor tem que fazer também na sede, né? Então, é bem difícil. Eu vejo que os corregedores, de modo geral, eles
eles escolhem as mais problemáticas, vejam a Vai de produção. avião. Então, Vai de avião. vai de avião, vai lá só um dia, ou vai pelo menos metade, né? Porque realmente não consegue ir a todos. E o senhor fez um feito muito grande de ir a todas. Então, eu pergunto, né? Eu pergunto ao senhor, como o senhor avalia essa experiência de conhecer pessoalmente todos os problemas e todas as peculiaridades de cada comarca? Isso foi, o senhor achou que isso foi produtivo? Isso seria o ideal? O que o senhor tem a dizer para o juiz, por exemplo, da comarca? Como que ele deve receber o corregedor? Deve ter medo do corregedor? O que ele tem que fazer? Porque quando a gente fala correção, vai ser correcionado, vai ser fiscalizado, já é o caos, né? O que o senhor via, conversava, essas correções que o senhor fez? Como o senhor avalia ela para nós? Então, desembargador, eu pensava, por exemplo, eu tenho 2 anos para ser corregedor, lógico que eu não vou resolver isso aqui em 2 anos, mas eu tenho que deixar, pelo menos, uma noção para alguém. O que você tira disso aí? Como o juiz vai se apresentar de colnizo, o cara vem aqui e faz uma reclamação contra o juiz, porque advogado vai e faz, e fala. Se eu conhecer o juiz e se eu conhecer a comarca, eu já resolvo com ele. Falo, olha, vou tomar tal providência, ou então o senhor some daqui, porque o senhor está mentindo, qualquer coisa. Por isso que a gente deliberou que eu tinha um corpo. Era a Cida, a doutora Valdeci, que trabalhou comigo, a doutora Joanita, e o doutor Aristeu e o doutor Alexandre. Então, nós éramos. O que você vai fazer? Vamos fazer uma correção essa semana. Nós estamos em Cuiabá. A semana que vem dá para nós fazermos correção em 4 comarcas. A equipe vai fazendo a correção. Eu vou fazendo a visita, quer dizer, saía na frente, o pessoal ia e eu ia no de carro, ia. Você entra aqui, vai para Juína, de Juína você vai para Castanheira, sobe lá para Cotriguaçu, e lá você desce por Aripuanã, vai passar em Cornizo, sair pela cidade de Moreno, sai por aqui. Tudo isso eu conheço. E parando e falando, chegando, conversando com. Agora, o que mais espanta é o povo. Quando você chega lá, que é o corregedor, está todo mundo, umas 2 comarcas dessas, nesse lugar por aí, o cara está esperando o corregedor. Eu falei, mas o corregedor, mas o senhor não veio de avião? Não, chegamos, viemos da comarca, posamos aqui, hoje eu estou aqui. O senhor não veio, não foi de avião? Não. O pessoal não vai, não conhece isso aí. E eu me dei bem com isso aí. Eu fiz um livro, né, de cada comarca com a correçãozinha, e qualquer coisa que tinha dentro da correção era facinho da gente resolver. A Cida mesmo é testemunha disso, que ela ajudou eu, na época, a fazer essas visitas aí. Ok, vamos lá. Desembargador, depois que o senhor se aposentou, né, do desembargo, o senhor voltou à carreira de advogado, né, e atua até hoje, o senhor está inclusive aí no escritório do senhor, né? O que motiva o senhor a continuar trabalhando e estudando as novas leis que, né, entram em vigor, se atualizando, né, enfim? Eu sempre fui advogado, eu fiz isso, porque se eu já adivinhasse que ia ficar 30 anos lá para ser tão enterrado do jeito que eu fui, eu tinha continuado. Eu não sei se alguém queria a receita aí, mas queria a receita. Porque se eu tivesse saído do tribunal e me acomodado, eu acho que eu já tinha ido, sinceramente. E aqui não, eu me exercício, né? E graças a Deus, meu escritório funciona bem. Eu tenho a doutora Pablini, que me ajuda, tenho uma outra advogada. E a gente vive bem. É devagar, não tem nenhuma causa especial, nem nada. A gente vai naquilo que é sempre procurado. E eu tinha um escritório de advocacia antes de ir para a magistratura. Eu formei em 77, eu comecei a advogar junto com o doutor Teovaldo. Ele formou primeiro do que eu, e nós montamos o escritório. Eu fui até 82 com esse escritório, e eu tinha um bom escritório de advocacia. Naquela época, eu fui fazer concurso porque era o que a gente via na frente. Eu nem precisava de fazer concurso. Meu escritório já era muito bom. Era um concurso. Concurso para magistratura era difícil, né? Tinha que sair daqui, fazer psicotécnico lá em São Paulo, na Avenida São Luís.
Eu até apaguei um amarelinho que tinha aí na coisa, porque eu tinha colocado que tem um desembargador que fez concurso junto comigo. E fez o psicotécnico, nós estamos juntos. Chegou lá e foi reprovado, não passou no concurso. Passou, ele foi para o Ministério Público e depois conseguiu ser desembargador, sem concurso, sem psicotécnico, sem nada. Não sei se psicotécnico vale alguma coisa, ou se não, mas era obrigatório e eliminatório. Então, eu fui para lá e quando eu saí, a minha intenção realmente era voltar à advocacia. Eu digo isso, eu escrevi um artigo quando eu fui para São Federal, chamado Primeira Comarca, até a RT publicou. Aí eu conto lá uma história que eu me lembro, que eu achei que, indo para a magistratura, eu teria uma segurança para o resto da vida. E não ficou bem assim, hoje está tudo ameaçado aí, não tem nem o valor da aposentadoria, todo dia estão ameaçando. Então eu fui mais por isso. E saí do tribunal. Como o meu escritório ficou fechado durante esses 30 anos, primeiro eu usava para trabalhar, porque nós não tínhamos nem mesa no começo. Você não tinha nem mesa, você ia no fórum só para fazer audiência. Trabalhava nas casas da gente. E esse escritório ficou fechado. Era meu escritório, para mim, saindo do tribunal, era só abrir a porta, não tinha mais impedimento, já fiquei aí, a quarentena, esperando, né? Mas eu me dou muito bem com a advocacia. Me dei, só vou parar a hora que falar, você não aguenta mais andar mesmo. Ou então, cortar a mistura aí a gente. É um motivo, né, para ter uma sobrevida, né, depois mais saudável, né, manter a atividade mental apurada. A senhora eu conheço, a senhora como Machado, eu sei que vocês são do batente, são de trabalho, porque eu já fui falar com a senhora, do seu gabinete, com o Marcos, é do mesmo, eles são do batente. Se a senhora cortar isso aí, como eu falei, o avião você corta na mistura, corta isso aí e fica quieto dentro de casa, a senhora morre, ela vai morrer aos poucos. Você já pensou? Eu saí do tribunal, eu entreguei no meu gabinete 122 processos sem julgar. Eu julguei todos. Quando eu sabia que eu já preparava para sair, porque foi por antiguidade, eu entreguei 122 processos. E já tem um sistema de vida, eu já saía para trabalhar como hoje. Hoje eu saio, eu não preciso daqui no escritório. Eu não preciso. Elas dão conta, eu faço serviço de fundo, disso, daquilo. Mas eu saio de casa, mexo nas minhas coisas por ali, encho o saco de um, de outro, da mulher, sei lá de quem. Termino 9 horas, estou aqui no escritório. Saio daqui, almoço e volto com o mesmo jeito, é de segunda a sexta. Tá certo. O senhor é muito bom, bem-humorado, né, desembargadora Helena? Tá bom. Por favor, desembargador Marcos, sua vez. Bom, eu gostaria de encaminhar minha última pergunta ao desembargador Mauro Ornelas, dentro da própria característica dela, do próprio cotidiano dele, que envolve as suas relações pessoais. Ele sempre foi muito acessível como juiz. E, como bem lembrou a desembargadora Helena Maria, ele sempre esteve nos locais, né? Sempre presente, muito presente. E a jurisdição eleitoral que ele exerceu, seja como juiz, seja como desembargador, demonstrou isso. Mas eu quero levar para o lado social, o lado de atendimento à população, de receber a parte, o advogado. Nós temos ainda muitos juízes que pensam que resolvem e têm a capacidade de prolatar a melhor decisão somente com o que está escrito nos autos. Você vai pedir uma audiência com o juiz, além da dificuldade, pede para assessor atender, não escuta ou não acha tempo. É óbvio que nós temos que entender o momento de receber o advogado, porque o juiz também tem muito trabalho, especialmente audiências, tem que se concentrar, tem que estudar. Mas essa audição social, eu sempre achei muito importante, não sei se porque migrei do Ministério Público, o Ministério Público tinha como obrigação institucional atender a qualquer um do povo. Eu queria, por toda a experiência já vivida pelo desembargador Mauro Ornelas e por ter advogado, qual é a mensagem que ele pode nos deixar a respeito
dessa integração social do juiz, o acesso da sociedade ao juiz? Magalhães Marcos, o comportamento da gente, o Vossa Excelência acabou de falar aí, eu sempre achei que deve ser assim, principalmente do juiz. Aqui em Cuiabá, eu tive um caso aqui que era temeroso para mim. Eu nunca tive, eu ando em São Pedro do Araguaia de costa para quem quer que seja. Se o cara quiser me pegar ali uma hora, é só pegar. Eu nunca tive nenhuma cisma do que eu fiz. O caso Leopoldino, por exemplo, eu fui designado pelo Vandir, o embargador Vandir, para entrar lá dentro da vara dele, junto com mais 3 juízes, né? Na época, juízes, embargadora Clarice, embargador de Silva, embargador Calavera. Eu era o coordenador. Eu fui fazer uma correção dentro da vara dele. Então, aquilo você corria risco. E eu sempre tive uma maneira de atender, uma maneira de fazer um relacionamento social com a pessoa do jeito que a minha mãe dizia: olha, meu filho, quem acha, encaixa. Se você não souber atender, como que você vai atender determinado advogado, ele vai babar em você mesmo, entendeu? Mas não é ele o culpado é você que não soube como recepcionar, né? Eu acho que não pode fazer como o Vandir, por exemplo, botava na porta lá proibido, não atenda advogado, lá é retirado dele. Não é assim que se faz, tem que ter um relacionamento. Agora também não pode chegar, abrir a porta e fazer como na Barra do Garço, o Caio era um advogado novo, tinha lá, se o Tadeu tivesse vivo, ia confirmar. Como o advogado disse que pode entrar dentro das escrivanias, ele pegava uma cadeira, sentava lá dentro do cartório, estava sentado lá e estava fazendo os outros trabalhar. Ele falava: doutor, o homem está lá, ele é advogado, disse que pode ficar aí. Peraí, não é assim também, tem que explicar. Eu acho que é uma ciência difícil de ter um aluno, né? Essa de você manter um relacionamento com o povo, principalmente quando o relacionamento é de uma pessoa superior, porque o juiz é superior a todo mundo. Sem dúvida nenhuma, a forma não é que ele queira ser, é a forma que ele age o torna superior. Quase que é um super-homem, dependendo do caso. Nós temos o exemplo aí do Moraes, do ministro, né? Esse é um super-homem, né? É um cara que tem coragem de enfrentar os troços que ele está enfrentando aí, contra tudo quanto é disposição legal, é super-homem. Então, mas tudo depende da gente. Vossa Excelência, por exemplo, o embargador Marcos, a embargadora Helena, tem esse DNA. Eu já fui atendido para a senhora. Me lembro num processo de um cara, também parente meu, e eu precisava, um policial. Fui lá, a senhora me atendeu tudo. Então, esse DNA vem com a gente. Tem gente que não tem jeito. Não funciona o fenômeno psicológico que dá a antipatia e a simpatia, o tímpati e o antipa, né? Simpatia de você ver a pessoa como você deu, tem outros que você vê da vida para cá. Mas o juiz tem que fazer das tripas coração para poder ajustar isso aí e ficar bom para todo mundo. Senão, pau de lá e pau de cá, nem fala, né? Ok, vamos lá. Desembargador Ornelas, a gente já está caminhando para o fim do programa e eu queria que o senhor relatasse o que o senhor acha que está deixando de legado, o que deixou para o Judiciário do Estado. E aí, eu já emendo uma outra pergunta. Quer aproveitar e deixar um conselho para esses novos magistrados que estão começando? Olha, eu acho que eu não tenho essa prepotência de deixar nada de legado, se é essa pergunta que você fez para mim. Não tenho. O que eu acho é que o legado do Judiciário está na própria história, né? O povo, quanto menor o grupo social, as leis que o governo são diferentes daquela população. Por exemplo, em São Paulo, não tem 25 milhões de habitantes ali no ABC. As leis que tem lá não podem ser as leis que estão aqui em Jaciara. Muda tudo isso. Então, eu não vejo outra saída, a não ser, para deixar como legado, no meu ponto de vista, seria repensar a forma de
um novo poder judiciário hoje, inclusive de recrutamento de pessoas, né? Da própria formação, desde as faculdades de direito, que hoje são diferentes da nossa. Eu, você, o Marco, nós tivemos mestres. Hoje, os alunos de direito têm professor. Por que eu faço a distinção? Professor é aquele que o estudo mecanizado, a alquimia de se ministrar o estudo, faz com que você forme um aluno aqui e bota ele para trabalhar aqui, dando aula por um valor. Hoje todas as faculdades são desse jeito. Não pode ter qualidade isso aí. Entre um desse aí, você ter, por exemplo, o desembargador Mauro como professor, o desembargador João Antônio Neto, ou outros qualquer, há uma diferença muito grande. Então, o legado que eu acho que está aí é em repensar isso. A outra pergunta que você fez é sobre... Eu falei sobre o legado e o senhor acabou que não quis dizer, mas fique à vontade. Sobre algum conselho, alguma dica para esses novos profissionais que estão começando na carreira. Eu deixo um conselho, principalmente para os novos, mas não quero que seja conselho de pai, não. Isso é um palpite, vamos dizer. Não manipule a lei para fazer um fato. Deixa para o legislador manipular o fato para fazer a lei. Essa é a ciência. A ciência do juiz é isso. Ora, se o legislador faz besteira aqui, né, precisa de tapar o canal da prainha, porque vai ganhar voto, ele vai tapar o canal da prainha lá na Assembleia, ele manipulou um fato para fazer uma lei absurda. Não é verdade? Mas é lei, que se conserte ela, e não o juiz vai lá e manipula a lei para fazer um outro fato. Não é assim. Senão vira essa bagunça que nós estamos aí, inclusive nos governos superiores que estão por aí, né? Nos três poderes lá, você vê a bagunça que está aí, executivo, legislativo e judiciário. Então, o conselho que eu dou é isso. Não manipule, doutor, a lei para criar esse fato que o senhor julgou aí, não. Mas pega o fato manipulado e aplica a lei. É assim que tem que ser. Bom, chegou a hora da gente se despedir. Eu vou começar com a desembargadora Helene e depois o desembargador Marcos. Por favor. Desembargador Ornelas, muito obrigada pelas suas palavras, né? Foi um prazer revê-lo, né? Ouvi-lo. Eu fui seu substituto, né? Na 13ª, eu era 14ª, sou da 13ª. Por 10 anos trabalhamos ali, né? Juntos, até que o senhor subiu para o tribunal. E eu admirava muito, eu via o seu trabalho quando eu o substituía, né? Via suas decisões, suas sentenças, muito sérias, muito coerentes, muito bem escritas, e eu sempre admirei o seu trabalho como juiz daquela vara. Eu parabenizo o senhor, né, pela sua carreira, espero que o senhor tenha muita saúde, muita vida ainda, porque muitos dos colegas do senhor, até mais novos, né, já faleceram. Recentemente perdemos uma colega aposentada com menos de 70 anos, né? Então, parabéns por continuar, né, estudando, trabalhando, vivendo e nos brindando com as suas histórias, com as suas experiências, né? E eu concordo com o senhor, a gente deve ser ponderado, deve receber os advogados, né? Ela tem sempre o momento correto, o momento certo, a necessidade de avaliação de cada caso, né? Muito obrigada, né? Eu fiquei feliz da entrevista, obrigado, doutor Marcos, a equipe toda, até a próxima. Sinceramente, tenho a senhora uma das juízas que é do meu time, porque também não é pessoa que tem medo de decidir, trabalha, decide. E isso a gente percebeu realmente quando a senhora veio para cá, porque eu era da 15ª, a senhora da 14ª, e de vez em quando nós estávamos ali vendo o serviço do outro. A senhora que está de parabéns, porque ainda está aí honrando o poder judiciário do Mato Grosso. Eu também só quero agradecer esta oportunidade enriquecedora de revê-lo, desembargador Ornelas, mas também de recordar passagens da sua carreira, mas que deixam a mensagem da experiência, os caminhos que nós devemos, na pior das hipóteses, fazer uma retrospectiva de análise, porque
Quem ignora a história, e aí eu falo da história funcional daqueles que já passaram, erra 2 vezes, porque teria a oportunidade de acertar, e o erro é qualificado, né? Porque sabe o que já aconteceu outrora. E esta é a grande mensagem que a gente quer deixar, eu e a desembargadora Helena, com esse programa. Aqueles que têm experiência, que já passaram por essa estrada. É óbvio, como o senhor bem falou, a realidade é outra. Nós temos hoje a tecnologia, um mundo instantâneo. O filósofo Francis Bauman diz: estamos diante de uma sociedade líquida, não há concretude, a palavra já não vale tanto, sequer, às vezes, aquilo que está articulado, que está entabulado em um contrato assinado, com um reconhecimento de firma, mas o que importa são os valores, e esse programa tem essa finalidade. Então, agradeço também eu que agradeço o espaço à desembargadora Helena, porque nós convencionamos que esse programa seria por ela conduzido, e eu aqui estou. A vocês também da Coordenadoria de Comunicação de TI, meu agradecimento. Ok. O senhor quer fazer alguma despedida, algum agradecimento, desembargador Ornelas? A gente vai encerrar, por favor. O desembargador Marco Machado, eu sou até suspeito, né, para falar qualquer coisa sobre ele, porque eu já disse aqui, repito, eu conheci criança ainda, e o pai dele é um dos juízes mais valentes que eu conheci na minha vida. Ele é uma das minhas inspirações. Se você fala que eu não tinha medo, muito menos tinha o doutor Luiz Sarabini. Conheço a história dele, e ele deixou legado para o Poder Judiciário. Nunca vi nada que o Sarabini tivesse, pelo menos, cisma de falar: eu tenho que fazer isso, eu tenho que decidir. E, por último, quando eu estava na Corregedoria, eu tive a oportunidade de pousar, passar uma noite lá em Alto Araguaia, quando ele estava residindo lá. E ele é quem me recepcionou, me ofereceu um jantar. Nós fomos lembrar os tempos antigos, quando eu fui para Barra do Garça, que eu o substituí lá. Ele saiu primeiro, que foi para Rondonópolis, né? Levou vocês caminhando para lá. Hein? E eu tenho muita afinidade com você, seu pai, sua mãe, amiga da gente, do Mário, seu irmão. Então, Mário, eu agradeço sinceramente tudo que você disse sobre mim, tudo que você dispensou para mim nessa oportunidade. E naquela, você se lembra que você foi o único que antecipou a minha saída do Tribunal de Justiça, os seus agradecimentos. E esse discurso que você fez para mim, eu fiz uma resposta rápida, porque eu não estava esperando. Eu tenho aqui nos meus alfarrábios aqui no escritório até hoje, e não faz muito tempo eu li isso aqui. Então, me recordo muito bem. E lhe agradeço de coração, assim como agradeci a desembargadora Helena, por tudo o que me dispensaram nessa oportunidade, inclusive a oferta da oportunidade. E a Fernanda, eu também vou deixar meus agradecimentos e a admiração, porque você me surpreendeu pela desenvoltura, né? Eu, assim como eu não gosto de história repetida, como se fosse eu o autor, o presenciador daquilo que eu estou fazendo, do que eu estou transmitindo, você se desenvolve desse jeito. Não é dessas que fica olhando a notícia lá para ler aqui. Eu percebi isso. Uma grande desenvoltura, você está de parabéns. Obrigada, desembargador. Bom, encerramos aqui mais um Memórias do Poder Judiciário e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.